Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha de efeito Doppler. Olha só, nas corridas de Fórmula 1 há um som inconfundível que é o som emitido pelos motores desses carros. Para quem já teve a oportunidade de estar em uma pista de corrida, talvez tenha percebido que, quando o carro se aproxima ou se afasta, o som fica um pouco mais agudo, maior frequência, ou um pouco mais grave, menor frequência, certo? Respectivamente. Essa situação é um caso do fenômeno denominado efeito Doppler, e acontece devido a uma alteração na frequência, que é uma consequência do movimento relativo do carro de Fórmula 1, fonte sonora, em relação a você, que seria o observador. Na verdade, senhores, não é uma alteração na frequência. A frequência não muda, tá? O que muda é a forma que o observador recebe essa frequência. Ele recebe essa frequência de forma que as ondas estão mais próximas entre si, ou seja, com menor comprimento de onda, ou mais afastadas entre si, ou seja, maior comprimento de onda, e isso gera menor ou maior frequência, chamada frequência aparente, tá? A frequência do observador é uma frequência que aparentemente o observador acredita que seja aquela frequência da fonte, mas não é. A frequência da fonte ela não muda, a não ser que a fonte altere a sua frequência, certo? Bom, considere que, durante uma prova de Fórmula 1, um medidor de velocidade tenha sido colocado parado ao lado da pista para aferir a velocidade de um carro e que esse equipamento faça uma medição com base apenas no fenômeno citado no texto. Quando um dos carros se aproxima, o som é captado com frequência de 862 Hz. E quando o carro se afasta, o som é captado com frequência de 595 Hz. É importante vocês lembrarem que a frequência na aproximação, então vou colocar aqui, ó, aproximação, ela é sempre maior do que a frequência real da nossa fonte, que por sua vez é maior do que a frequência que o observador percebe no afastamento do corpo, tá? Então, sempre a frequência na aproximação, ela acaba tendo um valor maior, lembrando que esse valor é aparente, tá? Maior do que o valor real da frequência emitida pela fonte, que por sua vez é maior do que a frequência no afastamento. Então, é lógico que isso daqui ocorre no afastamento e esse valor aqui ocorre na aproximação. E que o valor da frequência real da fonte é um valor entre esses dois valores aí para nós, certo? Sabendo que a velocidade e a frequência do som emitido pelo carro não se alteram durante a passagem pelo equipamento e que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo no ar, tá? A velocidade do carro de Fórmula 1 é de aproximadamente, então percebe que ele quer um valor aproximado. Então aqui, ó, nós vamos ter que trabalhar com a equaçãozinha que calcula a frequência aparente percebida pelo observador, FO, é a velocidade do som no ar mais ou menos a velocidade do observador. Tudo isso é igual à frequência real emitida pela fonte, vou chamar de FF, dividido pela velocidade do som no ar mais ou menos a velocidade da fonte. Bom, como que eu vou saber se a velocidade do observador é mais ou menos e como eu faço para saber se a velocidade da fonte é mais ou menos? Para isso, eu vou colocar uma primeira situação que nós temos aqui, ó, que seria a fonte. Então, aqui eu tenho a fonte, que é o nosso carro de Fórmula 1, tá? É o motor do carro fazendo barulho, emitindo uma onda sonora para nós. E eu vou considerar a fonte sendo o nosso carro de Fórmula 1, sendo a nossa fonte. A velocidade com que ele se propaga aqui, ó, por exemplo, para a direita, seria a velocidade VF, velocidade da fonte para nós. E nós temos o detector, que nesse caso nada mais é que o nosso observador, tá? Então, o aparelho que vai detectar a onda sonora emitida pelo motor desse carro de Fórmula 1 é o nosso detector, que ele é o nosso observador. Ele que recebe a informação. E detalhe, nós sabemos que o observador está parado no solo. Isso ele garantiu no texto, certo? Então, quando ele fala aqui no texto, ó, quando os carros aproximam, o som é captado por um equipamento, certo? Esse equipamento ele está parado no solo para nós, ele está fixo no solo para nós. Está aqui, ó, colocado, parado ao lado da pista para aferir a velocidade do carro. Então, a gente sabe que a velocidade VO vale zero. Bom, o sentido, meninos, a gente sempre vai chamar o sentido positivo, então vou colocar aqui para vocês, ó. O sentido positivo é sempre o sentido off, observador, fonte. Esse é o sentido positivo para nós. Então, para a gente poder indicar o sentido positivo aqui, nós vamos indicar o sentido do observador, ó, do observador para a nossa fonte. Ou seja, o sentido positivo
é para a esquerda. E aí todo mundo que concorda com esse sentido entra positivo, todo mundo que discorda entra negativo. No nosso caso, então, a gente vai ficar que a frequência aparente percebida pelo observador quando há uma aproximação relativa entre eles é aquele valor maior, 862 Hz. Então, vou colocar aqui, ó, 862, dividido pela velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, mais ou menos a do observador, que vale zero, né? Então, você pode colocar mais ou menos, não vai mudar. Tudo isso é igual à frequência da fonte, que nós não conhecemos, dividido pela velocidade do som no ar, que é 340, mais ou menos a da fonte. Percebo que agora a fonte, o movimento dela discorda do sentido positivo, que é o sentido off, observador-fonte. Portanto, essa velocidade é negativa. Então, fica menos VF para nós. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar aqui 340 vezes a frequência da fonte é igual a 862 vezes 340 menos a velocidade da fonte, que é o que nós queremos, né? Velocidade da fonte é o que nós queremos. Como aqui eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de uma segunda equação, a gente não tem que resolver, então a gente guarda essa primeira equação. Na segunda situação, nós vamos ter uma figura muito parecida com essa daqui, só que agora vocês vão perceber que, na verdade, a fonte ela já passou pelo nosso observador. Então, vou colocar aqui a fonte, ó. Ela já passou pelo nosso observador e agora essa fonte está se afastando do nosso observador, certo? A fonte se afasta do nosso observador. Bom, de novo, o sentido positivo é off, observador, fonte. Então, ligando aqui o observador à nossa fonte, a gente percebe que o sentido positivo agora, o observador-fonte, é para a direita. E como a fonte se desloca para a direita, o sentido do movimento dela concorda com esse sentido off, né, o sentido positivo. A gente pode falar que agora, na segunda situação, no momento do afastamento, a velocidade da fonte é positiva. Então, vai ficar a frequência aparente, que agora vale 595 Hz, que ocorre no afastamento, dividido pela velocidade do som no ar, que é 340, mais ou menos a velocidade do observador, que continua sendo zero. Tudo isso é igual à frequência da fonte, que não muda, dividido pela velocidade do som, que vale 340, mais ou menos a velocidade da fonte. Como a fonte agora concorda com o sentido positivo, então entra mais a velocidade da fonte. Multiplicando em cruz, nós vamos chegar aqui 340 mais 0 é 340 vezes a frequência da fonte. Tudo isso é igual a 595 vezes 340 mais a velocidade da fonte. Chegamos aqui, portanto, numa segunda equação. E agora, meninos, olha só que bacana. Se a gente observar, nós temos o 340 vezes F, esse FF não muda, né? 340 vezes a frequência da fonte, tanto na primeira equação como na segunda. Eles representam o mesmo valor, portanto, nós podemos igualar o segundo termo aqui, ó, da primeira, com o segundo termo da segunda. Em outras palavras, vão ficar aqui 862 vezes 340 menos VF tem que ser igual a 595 vezes 340 mais a velocidade da fonte. Agora é só fazer continha da forma que você achar melhor. Eu vou passar esse 595 para o outro lado dividindo, tá? E aí 862 dividido por 595 vai dar aproximadamente 1,44. Vai ficar 1,44 vezes 340 menos VF. Tudo isso é igual a 340 mais VF. Fazendo essa conta aí, 1,44, vamos fazer distributivo aqui, ó. Então vai ficar 1,44 vezes 340, que vai dar aproximadamente 490, menos 1,44 vezes a velocidade da fonte. Tudo isso igual a 340 mais a velocidade da fonte. Esse 1,44 negativo passa para a direita positivo, né? 1,44 mais 1 vai dar um total de 2,44 vezes a velocidade da fonte. E o 340 que está positivo passa para o outro lado negativo, 490 menos 340, isso vai dar 150. O 2,44 agora que está positivo, que está, perdão, multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo.
E aí nós vamos ficar, então, que 150 dividido por 2,44, isso dá aproximadamente 61,48 metros por segundo. Que se a gente multiplicar por 3,6 para passar para quilômetros por hora, vamos chegar num valor próximo de 221,31 quilômetros por hora, o que confirma para nós como correta a nossa alternativa B, próximo de 224,3 quilômetros por hora. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.